Lá para estudar e buscar informação, para que ela não continue sendo a mesma pessoa no quesito de conhecimento. Ela traz um conhecimento, é importante, vai ajudar, mas além daquele conhecimento tem que agregar mais para ela se qualificar ao trabalho na casa espírita. É onde entra aquela frase: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os interessados. Sim, principalmente o médium não gosta de estudar, né? Porque ele já acha que está com o pé no mundo espiritual. Então quando você fala, vamos fazer um curso, ele já sei de tudo, eu dou comunicação, como se isso fosse... O mentor ensina, também fica dependente, né? Então, espiritizar e qualificar, nós estamos falando basicamente de conhecimento. E a casa espírita, a todo momento, todo o trabalho da casa espírita é conhecimento. Desde a cesta básica até a palestra, você está falando de conhecimento. Você está ajudando, mas está explicando. Você está ajudando e está ensinando. Você está oferecendo ferramentas para as pessoas se tornarem melhores. Porque esse é o objetivo um dos objetivos da doutrina espírita. Compreender o público. Qual é o público dessa casa espírita? Vocês sabem? Hoje são crianças de 10 anos. Quem frequenta mais aqui, homem, mulher? Qual a escolaridade? Tem um levantamento disso? Não. As casas, tem outras casas aqui, né? Tem levantamento disso? Sabe? Grau de escolaridade, quanto ganham? Não. Se tem faculdade ou não? Se você mora no bairro ou não, se é de bairro distante, existe um levantamento feito disso? Isso auxilia no trabalho da casa, na divulgação, e também auxilia o palestrante, principalmente quando o palestrante é de fora. Ele vai poder montar uma palestra baseada nas informações da compreensão do público. Senão ele chega aqui e acha que é só super sábios, doutores em espiritismo. Aí ele começa a falar difícil e o público não entende nada. Aí você vai adequar a sua estrutura. É como falar para crianças de 10 anos. Você não vai dar uma palestra normal para crianças de 10 anos. E também você não vai exigir que uma criança de 10 anos fique quieta, né? Lá na minha casa, assim, fica uma pessoa... Está obsediada, né? Está matando o mosquito espiritual. Não tem como você falar para uma criança a todo momento ficar quieta. Ou assistir uma palestra de 40 minutos sentado e calado. Impossível. Essa pessoa esqueceu que foi criança um dia. Um outro quesito importante, espiritizar e qualificar. Por que vocês querem ser palestrantes, expositores, divulgadores da doutrina? Por quê? Eu? Sim. Eu ainda não pensei por quê. Eu ainda nem sei se eu quero ser palestrante. Então pense. Por que, Gisele? Mas eu penso que a primeira pessoa que escuta o que eu vou transmitir sou eu. Exato. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter sempre. Para evitar, como foi falado lá fora, o pessoal veio me ver e tal, né? A gente já está se achando a última bolacha do pacote. É que para você poder passar o conhecimento que você vai estudando, eu, por exemplo, eu gosto muito de contar para os meus filhos, né? Então eles já se cansaram de tanto ouvir. Aí eu pretendo... sério, minha filha fala: mãe, vai fazer palestra pra hoje. Você viu? Eles foram instrumento para você começar a falar. Quem mais? Além do que a Gisele falou, entra aquilo que você colocou no começo, eu ouço, se fez bem para mim, vai fazer bem para outros. Então, para mim, a minha vontade é essa, é levar esse bem, né? Divulgar esse bem, ou seja, divulgar dentro do meu entendimento a doutrina espírita. Semelhante cura semelhante, né? Como diz na homeopatia. Então, para mim... Jesus não pode baixar aqui e dar palestra. Porque ele está em outro nível. E o nosso nível é tão baixo que a gente nem enxergaria ele, a não ser que ele nascesse de novo. Então, para isso, ele coloca os soldados do mesmo grupamento para falar com os soldados do mesmo grupamento. Assim é a dinâmica do cosmos, né? Se a gente for pegar a escala
espírita, né? O superior, ele vai utilizando os inferiores até chegar a um mínimo ou máximo da inferioridade para você resgatar aquele irmão. O André Luiz mostra muito disso. Né? Ah, peraí, ele levantou você mesmo. Pegando o gancho que ela falou, como é que Deus não escolhe os capacitados e capacita os escolhidos, então de repente, como eu costumo brincar, a obra do acaso é Deus, né? Então ele vai te dando as informações, vai se preparando. Aí depois vem a questão dos talentos, eu te dei, agora me devolve e auxilia os demais, né? Então aquilo que a irmã falou ali, eu não sei, não sabe porque ainda está se preparando. Na hora do chamamento, fala, se assinou um contrato espiritual, vai chegar um dia lá que a Vilma está no centro, o palestrante não veio, o dirigente também não veio, o presidente da casa está atendendo, viu, irmão? Vai lá falar. É a sua vez. Acho que antes de abrir a boca, você tem que acreditar no que você vai falar. Senão. Bom, eu espero que todo mundo aqui já tenha passado desse nível, né? Ou tem alguém. Desenvolver a voz é importante. É chato ouvir um palestrante que fala baixo. Oi, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Ele está passando aquela aura de santidade, né? Como se fosse um espírito superior encarnado aqui na Terra. Não, você tem que ser o natural. Se não tem microfone, você vai ter que aumentar um pouquinho a sua voz, vai ter que fazer exercícios antes e depois da palestra para aquecer o seu aparelho falador aqui. Então, tem que se preparar. Não adianta num salão como esse. Boa noite, irmãos, tudo bem? O pessoal tem dificuldade em ouvir, tem pessoas mais velhas, vai ter gente falando, carro passando na rua, passa avião, vizinho liga o som. Então você vai ter uma série de concorrentes ao mesmo tempo que você está falando. Agora, se tem microfone, aí beleza, você não vai gritar no microfone também, mas nem todas as casas têm uma estrutura para te oferecer um som, um data show, então vai ter que se preparar da melhor maneira possível. Né? Lembre-se que de tudo que a gente fala, a pessoa só vai processar 40%. Isso é natural. Por mais que ela preste atenção, não tem jeito. O nosso cérebro foi feito desta maneira. Vai se perdendo naturalmente. Se o palestrante não se prepara, com 5 minutos de palestra, ela começa a falar, nossa, eu deixei minha filha lá, o Edmar, pô, quando está o jogo, amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho quando está o jogo, 0x0? Eu já pensei nisso, mas não consultei no celular. Então está se policiando. Então, lembrem-se desta questão. O recurso audiovisual ajuda a aumentar esta quantidade aí de 40%. Né? Então, não é para depender do recurso audiovisual, porque o conteúdo tem que estar na sua mente. Se der um pau aqui, eu vou continuar normalmente. Então, não tem microfone, o microfone quebrou, vou continuar falando normalmente. Nada que é externo pode te atrapalhar no momento da sua apresentação. Tem uma pessoa falando, você não vai falar, cala a boca aí que eu estou explicando espiritismo, amor. São os trabalhadores da casa que têm essa função de ir lá dar um toque na pessoa, ou senão alguém começa a se estrebuchar nas cadeiras, você não vai parar. Se você pede lá, vamos mentalizar Jesus, e os trabalhadores da casa vão socorrer a pessoa e depois você continua a palestra normalmente. Né? Então sempre tem essas questões. Cuidado com perguntas dentro do espiritizar e qualificar. Por mais que você esteja qualificado e já espiritizado, cuidado, tem casas que possibilitam a troca, né, entre o público e o palestrante por meio de perguntas. Tem que ter cuidado, porque se você der muita liberdade ao público, eles vão tomar conta da sua apresentação. Então, lembre-se que naquele momento, quem manda é você. Sempre vai ter no público melancia, né? Só falta ele carregar uma melancia no pescoço, ele quer aparecer, ele sempre vai fazer pergunta, terminou de fazer uma, ele vai fazer outra. Você tem que colocar ali já a disciplina. Espiritismo é disciplina também.
Meu irmão, você já fez uma pergunta, vamos dar espaço para que outras pessoas também falem. O debatedor vai ter também, não concordei com isso que você falou, não sei o quê. Bom, nós temos um limite de tempo, eu vou encerrar agora, depois eu posso conversar com você, eu converso outra hora, eu te mando a resposta por e-mail, seja lá o que for, mas nunca debater em público, né? A dicção é a pronúncia correta das palavras e a gente tem uma dificuldade com isso, né? Não é planeta, é planeta. Para quem está ouvindo, assistindo uma palestra, ela vai notar este erro e vai esquecer o assunto. Então o cérebro foi para outro lado, né? Desconectou com o tema. Começou, ela vai contar quantas vezes você fala errado, quantas vezes você fala né, não, porque, então. E aí o tema foi para o espaço. E os espíritos que estão atuando ali, esperando a palestra para ela se abrir, de repente ela se fecha porque ela vai contar quantos né você falou na sua apresentação. O ritmo, que é a velocidade da fala, que você pode adaptar em diferentes ocasiões, nunca exerceu o mesmo ritmo. 40 minutos falando devagar, muito lentamente, como se o mundo fosse um mundo difícil, as pessoas vão dormir. E as que não vão dormir vão falar, que hora que acaba este sacrifício? Então você pode modular, rápido, lento, mas dependendo você vai definir qual é a melhor ocasião. Entusiasmo sempre, você está falando de espiritismo, está falando de vida. É a maior informação que já desceu aqui neste planeta, nos últimos 22 séculos, 21 séculos. Então você tem que passar com entusiasmo. Não adianta, no passado, o movimento espírita ele achava que ser triste era legal, né? Sofrer, né? Porque sofrer evolui. Tinha essa mentalidade. Sofrer não evolui, você sofre, não dói mais. Então você tem que passar otimismo, entusiasmo. Mas tem que saber isso, né? Não pode virar um palhaço também. Não é um stand-up. É uma palestra que você vai apresentar com alegria. Improviso. Tem gente boa de improviso aqui, Dimar? Não. Você já percebeu? Não sei ainda. Improviso ele vem com a habilidade, com a prática, mas ele tem duas bases que eu falei lá no início: leitura e estudo. Você só pode improvisar em cima dessas bases. Não dá para improvisar sem conhecimento. Não tem como. É o conhecimento que vai te dar suporte, liberdade e te deixar tranquilo para a improvisação nas palestras. E na palestra espírita tem um adendo que às vezes você monta ela de um jeito e você vai numa casa espírita e você não consegue encaixar aquele cronograma que você estabeleceu, porque os espíritos estão atuando em você e sabem que a necessidade da casa não era a que você pensava, é outra. E aí sua palestra acaba tomando um outro rumo. Mas para tomar esse rumo, você tem que ter o conhecimento. Não tem jeito. Eles não vão poder utilizar a ferramenta se a ferramenta não está preparada, né? Um bom orador. Memória. Quem falou aí que a memória ainda está curta, vai ter que desenvolver. Habilidade, inspiração e intuição, que é a questão que nós já trazemos, mais a questão espiritual que está nos apoiando. Criatividade, para não ser a turma toda igual, um igual ao outro, cada um vai utilizar a sua criatividade. Entusiasmo, determinação, porque vai ter dia que vão falar: Paula, o fulano lá ligou para a Luz e falou que não gostou da sua palestra. E aí, como é que a Paula vai reagir? Vamos tentar melhorar. Porque quando todo mundo está elogiando, bacana, você está se sentindo ali útil. Mas quando começam as críticas, vai ter que ter determinação para esforço, vontade para continuar. Aceitar a crítica e falar: não, eu preciso melhorar, então vou ver se a crítica tem fundamento. Observação do público. Você já consegue observar o público numa palestra? Está falando de aborto. A pessoa começa a tossir.
Ficar olhando para os lados, para o sapato, para o céu, mexendo na cadeira, tá incomodando, o corpo está falando. Você começa a perceber isso com a prática. Está incomodando, aí o corpo começa a falar, a pessoa está lá na mente, eu não vou reagir, esse assunto eu não quero, mas eu vou ouvir. Mas o corpo manifesta isso. Você está falando de, precisa largar o cigarro. Aí o cara cruza os braços. Está incomodando, ele não quer saber aquela informação. Ele sabe que aquilo é bom, mas internamente ainda o vício é muito forte nele. Então o corpo vai reagindo e você vai percebendo com o passar do tempo nas palestras como cada público se comporta e se o assunto realmente está pegando ali. E se pegar, melhor ainda, que está começando o processo de despertamento da consciência. Quem gosta e tem técnicas do teatro, alguém já fez teatro aqui? Acho que é demais já. É um amador, né? Amador. Pode utilizar algumas técnicas para incrementar a palestra, mas tem que ser com muito cuidado, no momento certo, não pode ser uma coisa muito longa. Pode utilizar desses mecanismos para agregar informação à palestra. Humanizar, antes de encerrar. O que seria humanizar para vocês? Quem já trabalha em hospital deve saber disso. Está todo mundo respondido, né? Ninguém é melhor que ninguém, todo mundo ajuda todo mundo. As relações têm que ser melhores, né? Não é porque o cara é o presidente, ele já é o papa do núcleo. Não é porque é o presidente da USE que ele já... Nossa, todo mundo tem que adorá-lo. Não, Ele é o Papa, ele é o arroz Papa. Esse é o almoço, ele é o Papa. Então as relações têm que ser harmoniosas, igualitárias. As pessoas têm que ser fraternas. Não adianta dirigente com cara amarrada, ditador, né, de centro espírita. Né? Uma vez fui num centro, o cara é presidente há 50 anos. É um Fidel Castro. Todo orgulhoso, tal. Nunca deu chance para os mais jovens. Né? Então, essa base de humanizar a relação que é importante. Se a pessoa está chorando, vai lá, pergunta por quê. O Raul Teixeira contou uma história no congresso da USE que teve em Guarulhos, alguns anos atrás, de uma senhora que sumiu do centro espírita. E aí foram, depois de não sei quantos meses deram conta que ela desapareceu, o dirigente foi lá na casa dela, a mulher estava passando fome, com vergonha de ir na casa espírita pedir auxílio. Então, é esse tipo de coisa que o movimento espírita tem que melhorar mais. Né? A pessoa vem pela primeira vez na casa, dá um agrado ali especial, né? Para que ela veja que é diferente aqui. Os evangélicos fazem bem esta questão. Tem um centro em São José dos Campos, a pessoa que entra pela primeira vez, eles perguntam lá na hora da palestra, ganha um evangelho segundo o Espiritismo. Já distribuíram mais de 10 mil exemplares daí, de lá. Está catalogado para quem quiser ver. Por isso é bacana, é uma preocupação com a pessoa, com o outro. E parece que nós, espíritas, por sabermos tanto, esquecemos dessa parte da relação, né? Fazer uma coisa mais fraterna, mais humana, né? Ver que realmente somos irmãos, não somos espíritas, somos irmãos. Espíritas vêm na segunda posição. Se você achar que é espírita, aí você põe tudo a perder. Nós somos irmãos. Cristo dizia que ia reconhecer os seus membros por aqueles que se ajudassem e se amassem. É à toa que lá no Evangelho está lá, espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, instruí-vos. E a gente coloca na frente instruí-vos e deixa o amai-vos. Eu já ouvi alguns espíritas dizendo assim, quando se pergunta de alguém que some por um motivo ou outro, mas a gente não quer invadir a intimidade, a gente precisa ser discreto. Eu, Leontina, porque às vezes a descrição em excesso em relação a essa procura de saber se a pessoa está bem ou não, acaba sendo frieza. Se a pessoa vai lá e se mata, responsabilidade do dirigente da casa espírita. De não ter feito nada. Todo mundo tem medo aqui de falar em público? Tímido? Dá frio na barriga?
Tremedeira? Maurício não. Suor? Tanto que eu tive em primeiro lugar, de Maurício. Tira o Maurício. Primeira questão que a gente tem que entender é que o medo tira a nossa felicidade. Em tudo. E grande parte do nosso medo, ele é fruto de orgulho e egoísmo. É a questão de se expor, do outro ficar me olhando, me analisando, de não querer ter outras opiniões. Então, isso vai se transformar em medo. Mas a partir do momento que é trabalhado com a coragem, com a vontade e a determinação, ninguém vai deixar de ter medo. Você vai administrar essa questão. É um frio na barriga. Ninguém vai deixar de ter. Os primeiros 2 minutos de cada apresentação você vai ter. Esse frio na barriga é o teu limite. Que o teu corpo coloca. Cláudio, você pode ir até aqui. Se ultrapassar o limite, você vai falar abobrinha. É uma coisa natural de quem fala. Depois de 2 minutos desaparece, nem vai Vai ser 5 Oi? Você vai ter essa palestra vai ser 5 minutos? Você vai abrir a pergunta, Cláudio? Quem quiser pode. Algumas dicas, né? Voz rouca e baixa. O termo é disfônico, tá? Muita gente fala, eu tô afônico. Não, afônico é quem está completamente sem voz. É disfônico o termo. Antes da palestra, é bom descansar, dormir bem, pode comer uma maçã. Que encarnação é essa? Pode comer uma maçã. O bom é água. Igual foi dado aqui antes, bala, né? Proibido antes de bebida alcoólica nem pensar, fumo nem pensar, estresse nem pensar, pastilha nem pensar, bala, mesmo a de gengibre nem pensar, porque isso vai fazer com que você aumente a probabilidade de tossir, pigarro, queijo, leite, chocolate também nem pensar, no dia da palestra. Tá? Pode tomar café. Café nem pensar antes da palestra. O que o queijo provoca? Mas o que é isso? Esses alimentos têm substâncias que pegam nas pregas vocais. Não é cordas vocais, tá? É pregas vocais. E ela vai ficando inchada. Sua voz vai começar a falhar. E para você não falhar, você vai começar a tossir e pigarrear. E cada vez que você vai pigarrear, é como se você estivesse tomando um murro na cara. É a sensação das pregas. Imagine quando você ficar... Você falou da vontade. Quando você ficar velho, você não vai falar. Mais idoso não vai falar. Então, melhor... Água. Mesmo gelado aí, tudo bem? Tá gelada não, só a garrafa. Respiração pulmonar e diafragmática. Nós temos a mania, que aprendemos isso desde criança, a respiração pulmonar. Só que você cansa. Você começa a falar somente na leitura. Capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem que ter um balão de oxigênio. A diafragmática, que é mais ou menos aqui, você controla. E você controla o seu tempo de leitura, pausa na hora certa, na hora que tem vírgula, faz o ponto final. E quem está te assistindo entende a interpretação do texto. Então há alguns exercícios em outras aulas, se tiver eu posso passar ou dar exemplos a respeito. E para vós também. Perguntas? Então, basicamente, aí você já está desenvolvendo técnica, você todo um trabalho, mas por início, basicamente, você está inteirado do assunto que você vai falar, pega aquele tema, procura não sair daquele tema exatamente para você não dar margem a ficar por sua conta e risco, mas basicamente é você estar seguro daquilo que você está falando e ter preparado a essas coisas com o tempo vão indo. É isso. Vão vir natural, né? Natural. Que é a questão de falar em público é prática. É prática, né? Por mais que você tenha o conhecimento, a técnica, mas é a prática que vai te dar essa tarimba de administrar todas estas situações e questões. Então vai ser com a prática que se aprende.
Você não sabe, você não vai sair do curso já sabendo tudo, vai ser a prática que vai te dar essa experiência no dia a dia. E quem for fazer palestra toda semana vai adquirir isso mais rapidamente. É exatamente aquilo que você falou, Nick. Isso é só isso que eu digo. Você tem que estar seguro daquilo que você está falando. Isso é fundamental para você não tremer, você não vai. Sim, porque a segurança do que você sabe é o que vai te dar conforto. Exato. Primeira palestra, fala do que você sabe. Não queira falar do fluido cósmico universal, na constituição do cosmos. Não, você pode falar depois. Mas a primeira palestra, você sabe falar de bem-aventurados aflitos? Então vai ser o tema que vai te dar tranquilidade para você falar 30, 40, uma hora, depende da casa Mas espírita. e quando o tema nos é imposto? Aí vai ter que estudar. Vai ter que estudar. Por exemplo, Tipo O Allan tema de Kardec. hoje é simples, Allan Kardec. Nós sempre aprendemos Allan Kardec. Quem quer começar já? Obrigado. Eu queria começar, mas depois dessa aula aí eu não quero. Quer começar? Então vem antes.